Olá! Hoje nós vamos trabalhar um livro que se chama Produção Escrita e Dificuldades de Aprendizagem. Esse livro é do professor Joaquim Dols. Geralmente, a gente vê esse tipo de material muito em concursos de Fundamental 2, específicos de língua portuguesa, mas ele também pode cair no Fundamental 1 e também pode cair principalmente para coordenadores pedagógicos e até mesmo para diretores de escola. Então, o foco desse conteúdo é sempre o professor de Fundo 2, como eu disse, e também o PEB 1, que lida aí com as situações de escrita com as crianças. O professor Joaquim Dols, ele escreveu esse livro, ele é um livro que não é extenso, ele é um livro curtinho até, mas é um livro denso, que traz alguns conceitos que talvez estejam presentes aí no seu concurso. Eu, particularmente, não vi ainda esse livro cair em nenhum concurso, apesar de já ter visto outros livros do Dols caírem, mas este especificamente eu ainda não vi. Mas a gente vai estudar e, como sempre, eu vou tentar destacar para vocês aqui o que eu acho que poderia vir a ser uma questão de concurso. Eu trouxe, então, um contexto aí do trabalho do professor Joaquim Dols e um linkzinho no YouTube de uma palestra dele. E aí é interessante que no começo a gente já verifica que vai vir a apresentação do livro, que vai trabalhar com as dificuldades de escrita das crianças. Mas o livro, ele traz uma coisa muito clara. Ele fala da importância de se considerar a diversidade textual e a questão de trabalhar como gênero textual, como unidade de trabalho para ensinar a produção escrita. Então, talvez, na minha opinião, essa seja o conceito mais importante do Dols. É trabalhar com gênero na escola. É o gênero que vai ser o fio condutor aí do trabalho docente nas questões da escrita, o gênero textual como unidade de trabalho e a importância aí de se considerar a diversidade textual. Então, o professor, ele vai trazer no capítulo 1º a questão de ensinar a produção escrita. Vamos fazer a leitura? Aprender a produzir uma diversidade de textos, respeitando as convenções da língua e da comunicação, é uma condição para a integração na vida social e profissional. A didática da escrita em uma abordagem que visa o desenvolvimento progressivo dessa atividade em todo o transcorrer da escolaridade, exige que consideramos as práticas comunicativas e culturais dos usos dos textos. Ela também exige que levemos em conta os aspectos afetivos, cognitivos e sociais que estão em jogo. Portanto, a escrita é considerada como uma forma de comunicação, de expressão e de conhecimento. Por isso, eu tenho que trabalhar práticas comunicativas e culturais. Então, eu trabalho práticas sociais reais de leitura e escrita na escola. Eu não posso pegar um texto que não tenha significado algum e mandar o menino ficar lá copiando 3, 4 páginas de texto sem ter nenhum sentido, nenhum contexto. Então, eu devo trabalhar a escrita na escola, assim como a escrita é na vida, Então, são práticas culturais. O menino, ele precisa aprender a escrever na escola, porque escrever é importante na vida, é o que está escrito lá em cima, integração na vida social e profissional. Então, a escrita na escola, assim como a leitura, ela tem que se aproximar disso, Ela tem que ser parecida com essa escrita do contexto social real. A escrita é uma atividade complexa. Não é simples. Ela vai desde o gesto gráfico até a questão da planificação. Planificação, gente, assim, de modo muito superficial, para quem, assim como eu, não é da área de português, Planificação é a questão da organização do texto em partes, Então, o texto, ele tem uma hierarquia, Então, essa organização aí do texto em partes é a planificação. Então, a escrita é uma atividade complexa porque o menino tem que pensar no próprio ato
ortográfico, né, o gesto de escrever, a planificação, a textualização, a revisão. Não se aprende a escrita em geral, mas em função dos textos que serão produzidos e de situações de comunicação. Isso é uma questão chave que tem que ficar para você no concurso. Não se dá para simplesmente ensinar a escrever qualquer coisa. Eu ensino a escrever em situações, em função das situações de comunicação. Né? Então, eu vou ensinar o meu menino a escrever listas, eu vou ensinar o meu menino a escrever textos narrativos, eu vou ensinar o meu menino a escrever carta em função de situações de comunicações, ou seja, de práticas sociais reais. E aí, ele traz que a escrita tem 3 dimensões. E essas 3 dimensões podem cair no concurso, né? Então, a escrita, ela é um fenômeno que é psicológico, ela é um fenômeno linguageiro e ela é um fenômeno social. Então, isso você tem que guardar. Quais são aí as dimensões da escrita? Fenômeno psicológico, fenômeno linguageiro e fenômeno social. Pode ser que seja pedido aí as dimensões da escrita para você. Né? Então, dimensão da escrita enquanto fenômeno psicológico, porque ela envolve, como o autor falou antes, o ato afetivo, o sensório motor e o ato cognitivo, né? Fenômeno linguageiro, então ela envolve os aspectos textuais, sintáticos, ortográficos, gráficos, a questão lexical, que é do vocabulário, e a questão pragmática, que seriam as adaptações, as restrições em determinadas situações de comunicação. Então, eu não escrevo do mesmo jeito um e-mail e uma carta de amor, né? Um e-mail para o meu chefe e uma carta de amor. Então, é necessário que se haja aí as adaptações. Então, é a questão pragmática. E o fenômeno social, porque a escrita ela é interacional e ela é também cultural. Então, não esquece disso, as 3 dimensões da escrita, e eu, se fosse você, repetia comigo agora em voz alta. Fenômeno psicológico, fenômeno linguageiro e fenômeno social. Anotem aí. E aí, eu trouxe um outro esquema do Dawes que acho importante a gente olhar para ele, que é tudo que envolve uma produção de texto, né? Então, ele vai dizer que uma produção textual, ela envolve várias operações. Quais seriam essas operações? Então, ele fala que a primeira é a contextualização, né? Você adaptar-se àquela situação de comunicação. Aquele texto que você está fazendo naquela prática social real. Que situação de comunicação é aquela, né? O que ela vai exigir de você. E aí, então, isso já está relacionado com a segunda, que é a elaboração e tratamento dos conteúdos, que vão depender aí da adaptação dessa situação de comunicação, né? Então, se é uma carta, eu vou escrever de um jeito, né? Se é uma poesia, eu vou escrever de outro. E há também a questão do desenvolvimento dos conteúdos, como que você vai desenvolver aí esses conteúdos. A planificação, conforme a gente já tinha visto antes, que é a organização do texto em pequenas partes, né? Então, essa organização hierárquica do texto. E aí, a textualização, os recursos da língua, pontuação, parágrafo, tudo que a gente precisa ter de recurso para escrever o texto. E, por último, releitura, revisão e reescrita. Então, essas são as 5 operações da produção textual. Vamos repetir? Contextualização, elaboração de tratamento de conteúdos, planificação, textualização, releitura, revisão e reescrita. E aí, eu considero bem importante esse capítulo 2º, talvez o mais importante, porque ele é quem vai dar base, né, para todo o livro, porque o livro vai trazer
algumas experiências escritas de textos de alunos, e aí ele vai discutir essa questão das dificuldades de escrita, né? Dos erros encontrados nesses textos. Eu não trouxe, claro, os textos para vocês, porque a gente aqui não está estudando para formação de professores, a gente está estudando para concurso. Então, a gente tem que tentar manter o foco no concurso, né? Então, pensando nisso, eu elenquei as dificuldades de escrita que o Dawes trouxe para a gente nesse capítulo. Então, ele começa dizendo que o erro ele é um indicador do processo. E se ele é um indicador do processo, ele dá ao professor capacidades, informações sobre as capacidades do aprendiz. Então, ele mostra para o professor aquilo que o seu menino já conseguiu e aquilo que ele ainda não conseguiu. Então, o erro é necessário e o erro é válido, ele não pode ser recriminado. Vejam, o Dawes, ele não está dizendo que a gente tem que valorizar o erro. Olha, palmas, você errou. Mas que o erro vai servir de indicativo, de indicador para que o professor aí faça o seu planejamento. E aí vem as dificuldades e elas sim podem ser uma questão de concurso. Vamos anotar quais são? Dificuldades motivacionais, então a insegurança linguística, né? O eu não sei escrever, mas eu não sei fazer, né? Então essa dificuldade que causa essa falta de motivação. As dificuldades enunciativas, eu não sei para quem que eu estou escrevendo, eu não conheço quem é o outro, quem é a pessoa que vai ler, eu não sei quem é aí que vai ler esse texto, onde ele vai ser lido. Então, é uma dificuldade de enunciado, de interlocução. Dificuldade procedimental, o próprio nome já diz, de procedimento mesmo, de estratégia para escrever, né, dos ajustes que são necessários para se fazer. E aí ele dá o exemplo da reescrita, né? Então, às vezes são dificuldades, é falta de procedimento, de conhecer as estratégias que a gente tem durante a escrita. Dificuldades textuais, quando o aluno não conhece o gênero. Então, você manda ele escrever uma carta. Eu dou sempre o exemplo da carta, porque eu acho que é um gênero muito fácil da gente enxergar, imaginar, né? Então, o gênero carta, ele tem um jeito muito próprio de escrever. Eu não posso mandar um menino escrever uma carta se ele não conhece o gênero carta. Né? Se ele não sabe que tem que ter um remetente, tem que ter o destinatário. Então, é a dificuldade textual. As dificuldades linguísticas, então, de tempo verbal, nós foi essa dificuldade de questão da língua mesmo, né? Que muitas vezes até a gente que já é formado, né, ainda encontra, a gente ainda vê aí gente com muita dificuldade nessa questão linguística na hora da escrita. E o tempo verbal é uma coisa que a gente sempre vê na dissertativa, que tem muita gente que ainda erra essa questão do tempo verbal, por exemplo. E as dificuldades sensório-motoras, né? Que é no ato motor mesmo de escrever, ele vai dizer que o cansaço é uma delas. E ele fala, olha, não tem por que a gente ficar mandando o aluno copiar coisas que não tem uma situação real de escrita, né? Isso gera um cansaço e o cansaço é uma dificuldade sensório-motora. Então, anota aí as dificuldades, porque ela pode estar presente na sua prova. Vamos repetir? Eu vou grifar aqui para vocês. Dificuldades motivacionais, enunciativas, procedimentais, textuais, linguísticas e sensório-motoras. São essas. Olha que interessante essa parte do livro que eu trouxe para a gente fazer a leitura compartilhada. Ainda falando sobre o erro. Os erros não devem ser repreendidos, pois fazem parte do processo de aprendizagem e nos informam sobre o estado dos seus conhecimentos. É do Guinard que ele cita lá no livro do Dawes. Uma parte dos erros se constituem como uma passagem obrigatória que permite a apropriação das convenções escritas. Então, ele vai dizer que a criança vai errar, né? Errar vai fazer parte do processo. Um dos objetivos da avaliação formativa
é justamente o de detectar os erros e os disfuncionamentos em relação às tarefas de aprendizagem. A avaliação formativa evita que resistências e obstáculos da escrita sejam evitados e permite que os levemos em conta na elaboração de novos dispositivos didáticos. Então, eu achei interessante, né? Porque ele ressalta aqui a importância da avaliação formativa, que se você está estudando para concurso, você está estudando autores que falam sobre avaliação, dentre elas a Jussara Hoffmann, né, e outros autores aí, que vai falar da importância dessa avaliação contínua, processual e formativa. Então, o Dawes também cita isso. Depois, no capítulo 3, ele vai definir gênero, e eu acho que isso pode ser uma questão de concurso. Talvez não a definição do gênero, mas como ele divide em gêneros primários e gêneros secundários. Vamos ver? Então, os gêneros, eles são diferentes modalidades de texto que empregamos em situações cotidianas de comunicação. São classificados conforme as características comuns que eles apresentam, tanto em relação à linguagem como em relação ao conteúdo. Então, o gênero carta, como eu estava dando o exemplo, ele é diferente, por exemplo, de um manual de instrução, né? Cada um tem aí uma linguagem, um conteúdo, um jeito de fazer na situação da nossa vida. Então, isso é gênero. E aí ele vai dizer que tem os gêneros primários. Repara uma coisa, gêneros primários são os gêneros ligados à oralidade. Então, são os gêneros ligados e produzidos nas situações corriqueiras de comunicação. É o predomínio da oralidade. E os gêneros secundários, que aí sim são presos a certos discursos formais que exigem uma ação específica, como enviar uma carta, um abaixo-assinado, produzir um conto de fadas, dar um seminário, participar de um debate, ou seja, é o predomínio da escrita. Então, no gênero primário, o que predomina é a oralidade, no gênero secundário, o que predomina é a escrita, mas ambos são modalidades de textos utilizados em situações cotidianas e têm formas diferentes, né? Tanto os orais quanto os escritos. Você não se comunica com seu chefe, com seu marido da mesma forma, assim como você não se comunica com a sua esposa e com a professora do seu filho da mesma forma, né? Então, tanto gêneros orais como gêneros escritos, eles requerem que você preste atenção aí nessa questão do seu contexto de produção, nessa questão da sua linguagem, do seu jeito de ser, né? Que é específico àquela situação. Não esquece gênero primário e gênero secundário. Primário, oralidade, secundário, escrita. E aí, eu trouxe uma palavrinha aqui que eu achei bacana. Ela vai falar do paradigma vigotskiano, né? Ela vai trazer Dawes, vai trazer Vygotsky para nós. Ele vai dizer que Vygotsky, ele traz o gênero como um mega instrumento didático, né? É claro que o gênero, a questão do discurso, o autor que é bem referência para todos esses trabalhos de gênero, que foi o primeiro que trouxe essa questão do gênero, né, gente, é o Bakhtin. Então, quem já estudou isso sabe que o Mikhail Bakhtin, ele é o primeiro que traz esse conceito de gênero, mas o Dawes vai trazer aí o Vygotsky e vai trazer essa questão do Vygotsky conceituando um gênero como um mega instrumento didático, e eu achei interessante por conta da palavra, né, do jeito diferente de falar. Então ele traz a importância desse trabalho com o gênero. Capítulo 4 vai falar dos procedimentos de análise. Então, ele vai dizer que o trabalho é diferenciado para cada tipo de criança, cada faixa etária. Então, nos anos iniciais, deve-se levar em conta as hipóteses dos alunos sobre os textos e fazer com que produzam textos diversos para apropriarem-se do sistema de escrita. Já no terceiro, quarto e quinto ano, a produção de escrita deve evoluir para diferentes gêneros textuais. Então, no primeiro, o menino tem que ter hipóteses sobre os textos. No terceiro, quarto e quinto, ele já tem que trabalhar a diversificação dos gêneros, valorizar a autonomia dos alunos. E no ensino fundamental 2,
A prática de expressão escrita deve levar o aluno a redigir de modo pleno, autônomo e completo textos pertencentes a vários gêneros. Então, vocês percebem que é um conhecimento que é progressivo, ele vai aumentando. Ah, detalhe, no Fundamental 2, espera-se a língua escrita correta. Então, ele começa lá com as hipóteses das crianças pequenas, depois amplia a diversificação de gêneros e, por último, a autonomia, escrita correta e o trabalho com diferentes gêneros textuais. E aí, então, o capítulo 5 vai falar dos dispositivos de ensino. Essa volta ao texto que visa delimitar os conhecimentos adquiridos, assim como as dificuldades dos aprendizes em uma primeira produção. Pode ser feita com diferentes dispositivos. Então, depois que ele já produziu o texto, como que ele volta? Né? Como que ele volta a olhar esse texto? Então, a revisão, a releitura, vários procedimentos são possíveis. Então, o DOS vai trazer para a gente alguns desses procedimentos de voltar para o texto. Então, ele vai dizer assim, olha, com a leitura coletiva da produção escrita e discussão em grupo sobre os conhecimentos adquiridos e as dificuldades. Então, leitura coletiva da produção. Depois que se fez a produção, fazer a leitura coletiva. O outro procedimento é a releitura e a revisão em subgrupos, né? A partir das questões do professor. Então, dividir as crianças em grupos e fazer a releitura, a revisão de acordo com as questões elencadas aí pelo professor. Com a revisão e releitura, com a ajuda de um texto do mesmo gênero, como modelo de referência. Então, se é uma carta, eu trago para as crianças uma carta e elas vão olhar para a carta que elas fizeram, tendo aquele modelo de carta, um bom modelo de carta, para ser referência na revisão e na releitura da carta dela. Procedimentos de autocorreção, onde a criança participe aí da correção do seu texto, e a revisão cruzada entre pares ou em trabalho de colaboração. Eu adoro fazer isso quando eu dou aula de dissertativa presencial. Um aluno corrigir aí, a revisar o texto do outro, então a revisão cruzada. É um procedimento bem bacana também. E aí, os 2 últimos capítulos é uma análise de produção. Primeiro de textos narrativos e depois de textos argumentativos. Então, o DOS traz o texto do Felipe, da Vera, onde tem a questão da consigna, né? A consigna é a pergunta, é aquela elaboração onde o professor manda o aluno fazer algo, né? Então, aqui é a consigna. Agora escreva uma aventura do seu personagem com a turma do sítio. E aí o Felipe ele faz um texto lá do amigo do Pedrinho, né? Ele sendo amigo do Pedrinho. E aí depois um texto do Lucas, do gênero carta. O Lucas ainda não escreve de forma convencional, mas você percebe que ele tem muitos conhecimentos sobre o gênero. É claro que aqui, nesses 2 capítulos, tem uma infinidade de discussões do DOS, que são discussões tabeladas e que vão levar em conta todos aqueles processos, essas dificuldades que nós já falamos e também a questão dos procedimentos. Então, o DOS vai fazer toda essa análise e aí eu já não trouxe para vocês, porque eu acredito que não seja aí questão de concurso. Mas eu trouxe para vocês uma questão do DOS que caiu num concurso da VUNESP de 2014. Então, DOS e os autores colaboradores do texto destacam que aprender a produzir uma diversidade de textos, respeitando as convenções da língua e da comunicação, é uma condição para a integração na vida social e na vida profissional. E afirmam a importância do movimento do socio-interacionismo discursivo para o letramento no Brasil. Com o entendimento que a aprendizagem da produção escrita é uma das finalidades fundamentais para o ensino da língua e que a descoberta do escrito possibilita entrar em comunicação por escrito com outros objetivos prioritários do ensino fundamental, esses autores eles destacam como variável-chave da escrita uma coisa:
o que é o destaque no trabalho desse livro do Dawes que eu falei lá no comecinho dessa aula? A influência da diversidade textual, a estimulação da coordenação motora, a ampliação de vocabulário, a oferta de modelos corretos, a transcrição de diálogos orais. Então, se você pegar aqui e for pela técnica que a gente vem ensinando aí no decorrer das aulas de eliminatória, você vai ver que todas essas daqui vão nos lembrar aí uma pedagogia mais tradicional, né? Que não leva em consideração práticas sociais de leitura e escrita, transcrição, modelos corretos, vocabulário, coordenação motora. Então, a resposta correta só pode ser a resposta letra A. Tenho certeza que você acertou, essa foi muito fácil, né? Bom, foi isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Até a próxima aula.